Após ver Mo Yu e Xia Shui, Gao Yang pergunta se os dois não estão namorando. Xia Shui manda ele calar a boca ou ela vai rasgar ele. Mo Yu convida ele para subir de nível juntos. O coitado, chorando, agradece e diz que os dois são seus salvadores e que a academia que ele quer entrar só precisa de nível 12. Antes dele ir embora, ele brinca dizendo que mais cedo ou mais tarde ele vai ter. Mas antes de completar a frase, Xia Shui já manda uma bola de fogo nele. Dentro da dungeon, Gao Yang se pergunta se eles não escolheram a dificuldade errada e por que vão ir na dificuldade pesadelo. Xia Shui manda ele não fazer perguntas e seguir em silêncio. Em seus pensamentos, ela diz que parece que não vai ser a única reagindo dessa forma. E sem tempo do chefe respirar, Moyu já usa a explosão de cadáver e dizima o bicho. Gao Yang se assusta com a rapidez que o chefe morreu. Mesmo um grupo de 10 pessoas demoraria horas para derrotá-lo. Xia Shui diz que não é nada para se surpreender. Em cima de uma muralha, um estranho pergunta se as crianças já devem estar voltando. Uma mulher diz que já é o exame e se pergunta como as coisas vão acabar. Um dos velhos diz que ouviu dizer que os dois gênios da sua escola estão aspirando ir para a academia Xiajin. Velho Lu confirma, dizendo que são Lin Moyu e Xia Shui. Eles vão tentar ir para a academia Xiajing. E de acordo com o padrão do ano anterior, apenas os que estão no nível 15 terão uma chance maior, e os que estão no nível 16 com certeza entrarão. É difícil. O nível 15 está bom, mas chegar ao nível 16 é muito difícil. Na cidade de Shihai, além de Su Tianxin, apenas a irmã de Lin Moyu atingiu o nível 16. O velho Lu pensa que um é irmão de Lin Mohan e o outro é o orgulho da família Xia. Talvez os dois criem milagres. Saindo de seus pensamentos, o velho fala que tem alguém vindo. Era Xu Jian, um espadachim que alcançou o nível 12. A outra era Wan Ming, uma arqueira olho de águia de nível 13. E finalmente, a turma do protagonista chega. Gao Yang alcançou o nível 12, Xia Shui alcançou o nível 15 e nosso protagonista, Giga Chad, conseguiu o nível 16. Os velhos, ao ver o nível do Moyu, se assustam. Um fala que eles devem ter feito dungeons sem parar. Ele diz que suas armas são extremamente baixas de dropar, então é quase impossível obter armas do mesmo conjunto. A espada e escudo na mão de Gao Yang e o cetro de Xia Shui são ambas armas do Rei Goblin. Dentro do ônibus, Moyu, em seus pensamentos, conta que, já que chegou ao nível 16, está confiante de que pode ser aceito na Academia Xiajing e agora pode definitivamente tentar obter o primeiro lugar e almejar o seminário de criação. No dia seguinte, com seu espírito totalmente carregado, Moyu possui 100 esqueletos e seus atributos chegaram a 2.500. Então hoje estou em condições perfeitas. Ao chegar no local do exame, ele se encontra com Gao Yang e Xia Shui. Ela pergunta se Moyu está confiante. O mesmo responde que sim. Ela propõe para eles se encontrarem na Academia Xiajing. Moyu concorda. Após isso, a torre de teste surge e, de dentro, uma voz diz para ouvirem as regras com atenção. Nenhum som é permitido, sem perguntas. O não cumprimento acarretará em desqualificação imediata. E após isso ser dito, dois burros começam a se questionar. E no mesmo momento, a torre diz que regras foram violadas e os dois trouxas foram desclassificados. A torre de testes dará diferentes testes para diferentes profissões. Aqueles de tipo batalha receberão testes de batalha, tipos de suporte receberão várias situações. Depois de concluir o teste básico, você terá 3 níveis para escolher: nível normal, nível pesadelo e nível infernal. Níveis de dificuldade diferentes darão a você resultados diferentes. Por fim, pontos diferentes. Os pontos são seus resultados para o exame, e vocês podem usá-los dentro das várias academias em que entrarem. Nas academias, os pontos são mais valiosos do que moedas de ouro. E, finalmente, vocês podem usar qualquer equipamento em mão agora, mas não podem usar itens e seus espaços de armazenamento serão selados. Aqueles que violarem as regras serão desqualificados. Todos os alunos, façam fila agora para entrar na torre. Após isso, vemos alguns falarem sobre a tal nova profissão que a cidade de Shihai relatou, o necromante. Pelas informações que eles deram, deveria ser um mago do tipo invocação. Espero que essa profissão não nos decepcione. Vamos classificá-lo como um mago raro primeiro e enviar monstros do tipo mago dos níveis acima dele. No local do exame, Moyu se depara com um monstro do tipo mago, um lobo orc mago. Após o fim da contagem, Moyu usa a chama da alma e o coitado do lobo é dizimado sem mais nem menos.
Todos se assustam que ele matou o monstro em 0,1 segundo. Na sala de controle da torre de testes, Ning Xuanfeng, um dos examinadores, ouviu falar de uma nova profissão, então quis dar uma olhada. Outros examinadores comentam sobre o que fazer, já que Mo Yu matou os monstros de forma instantânea, e dessa forma é impossível avaliar a capacidade dessa profissão. O velho Ning diz que se o cenário para a avaliação de uma profissão rara não funcionou, então façam um segundo teste na dificuldade de uma profissão lendária. Um dos examinadores pergunta: isso não seria injusto? O velho Ning diz que não importa. Se ele matou o monstro de forma imediata, nós daremos a ele os 100 pontos do primeiro lugar. Porém, se ele passar no segundo teste, eu mesmo lhe darei 1000 pontos extras. Enquanto isso, Mo Yu está na segunda parte do teste. Ele está de frente ao Homem-Lobo Feiticeiro de nível 20 e, novamente, usando Chama da Alma, o bicho morre em um hit. Um examinador comenta que essa é a dificuldade para uma profissão lendária. O velho Nin diz que não é necessário continuarmos e manda prosseguir para a próxima rodada. Com isso, os resultados são mostrados para todos. Mo Yu em primeiro lugar, Zhuo Mei em segundo lugar, Xia Shui em terceiro lugar e Wang Zihao em quarto lugar. Xia Shui diz que já sabia que Mo Yu iria ficar em primeiro lugar, mas conseguir em um tempo de 0,1 segundos é um pouco absurdo. Mas ela não vai aceitar essa derrota. Wang, assustado por não estar no top 3, diz que deveria estar em primeiro lugar e se pergunta como alguém pode fazer 0,1 segundos. Isso deve ser algum engano. Na próxima fase do exame, Mo Yu percebe que essa rodada é para quem matar mais monstros em 30 minutos. Wang, da profissão Berserker, de nível 16, diz que matar um monstro na dificuldade infernal equivale a matar 5 na dificuldade normal. O cara que conseguiu o primeiro lugar na rodada anterior e me venceu, nem pense que vai me vencer nesta rodada. Xie Shui pensa que magos elementais não são bons em combate corpo a corpo e nem são tão eficientes enfrentando oponentes mais fortes por conta própria. Minha vitória reside na quantidade. Mo Yu, se preparando, diz que esse teste vai avaliar a sua constância e os candidatos terão dificuldade de lutarem de forma contínua por 30 minutos. É muito tempo, porém eu sou uma exceção. E o mesmo escolhe a dificuldade infernal. À sua frente, um homem-lobo guerreiro de elite nível 13. Mas Mo Yu pensa que esses atributos são muito baixos. Ele sabe que a grande maioria dos candidatos seria eliminada se o teste tivesse uma dificuldade muito elevada. Ele invoca seus esqueletos guerreiros, que são fortes demais, e dizimam o lobo. Os examinadores se assustam com a força dos esqueletos dele. O velho Ning diz que essa profissão é bem mais poderosa do que havia imaginado. Avaliando os outros candidatos, o velho diz que Wang está tão desesperado com o teste que nem sequer sabe como distribuir sua energia, e parece que ele também está atrás da Xia Shui. Enquanto todos estão se esforçando, Mo Yu se senta em um canto e puxa uma batata do bolso. Os examinadores ficam malucos e se perguntam como algo assim pode acontecer e se é porque o teste está fácil demais para ele. Com o fim da rodada do teste, Wang pede para mostrar os resultados logo. O coitado fica acabado quando vê a diferença de pontos e se pergunta como isso é possível. Ele começa a fazer umas contas doidas. O tempo de ressurgimento de cada monstro é de 5 segundos. Só dá para matar 12 monstros em 1 minuto, e cada monstro vale 5 pontos. Com o limite de 30 minutos, só dá para conseguir no máximo 1.800 pontos. Ele conseguiu 1.065 pontos, ele matou 301. Ele por acaso não precisa de tempo para matá-los? Deixando de lado o Wang louco, mudamos para Mo Yu, e agora ele vai enfrentar um homem-lobo capitão de nível 15. Mo Yu pensa que ele nem se compara ao monstro de elite da dungeon da mina de Shihai. Mo Yu invoca seus esqueletos, onde os mesmos vão para cima e usam o golpe de fúria, onde matam o bicho com um ataque. Novamente os examinadores ficaram apavorados com o poder dessa profissão. Um dos examinadores fala para aguardar a 5ª rodada do teste. Se ele pretende conquistar o primeiro lugar da província, ele terá que passar na 5ª rodada. Com o início da 4ª rodada, Mo Yu invoca seus esqueletos novamente para bagaçar os monstros. Ele pensa que apenas 3 esqueletos já devem ser suficientes. Enquanto seus guerreiros lutam, ele usa Chama da Alma em um monstro desavisado. Os velhos ficam surpresos que ele podia invocar 3 esqueletos e se perguntam por que ele não fez isso desde o início. No desafio de Xia Shui,
Ela usa Caminho do Fogo e diz que o ponto forte de um mago é o ataque em área. É por isso que eu vou me sair bem nessa rodada. No lado do Wang louco, ele apenas continua louco. Com isso, restaram apenas 5 pessoas e a quarta rodada chega ao fim. Já iniciam a quinta rodada com homens lagarto guerreiros de nível 15. Um dos esqueletos de Moio ataca o lagarto que, incrivelmente, sobrevive ao primeiro golpe. Mas não é problema para ele. Se não morreu com um, é só bater 2 vezes. O brabo ainda usa explosão de cadáver. Com um plano em mente, ele invoca 9 esqueletos e pede para reunir os monstros restantes em um único local. Com isso, ele usa explosão de cadáver e acaba limpando todos os monstros da área. Ele pensa que dessa vez não vai precisar esperar por 1 minuto para que eles surjam de novo. Sem mais nem menos, ele é atacado com bolas de fogo, mas seus esqueletos o protegem sem dificuldades. Agora é minha vez, diz Moio. Ele manda seus esqueletos atacarem. Com a morte de um lagarto, ele usa a explosão de cadáver e limpa tudo novamente. Moio sente que a aura de morte se intensificou e se pergunta se chegou a hora da segunda etapa. Mudando para Xiajing, vemos uma torre flutuante. Essa é a estrutura real da torre de testes. E logo, um combate com um demônio se inicia. O demônio diz que não podem detê-lo. A torre invoca uma mão de energia e pergunta se o demônio veio para morrer. O demônio ri e diz que não se importa. É apenas um clone. Mas em relação aos pirralhos na torre de teste, antes de terminar sua fala, o seu clone é destruído. Vemos algumas pessoas misteriosas conversando sobre o abismo. Eles contam que aquela luz negra foi extremamente veloz e, ao que parece, eles vieram preparados, e o objetivo deles são as crianças no espaço de batalha. Bai Yuan, um dos profissionais mais poderosos do Império Shensha, pergunta quanto tempo levará para corrigir. Um dos misteriosos diz que vai levar 1 hora. Dentro do espaço de batalha, Moio se pergunta o que aconteceu e por que os monstros sumiram do nada. Xiaxue se encontra com Moio. O mesmo se pergunta o que aconteceu com o espaço de batalha, por que ele se encontrou com outro participante. Não só ela foi levada para lá, mas todos os participantes foram teleportados para o mesmo campo. Bai Yuan aparece e diz que os demônios do mundo do abismo invadiram o espaço de batalha. O objetivo deles são vocês. Estamos trabalhando para consertar tudo, mas levará 1 hora. E vocês terão que se proteger durante esse tempo. Wang, o louco, faz um discurso dizendo para não temerem a morte durante a batalha, mas logo se perguntam por que tem tantos monstros. Xiaxue pergunta para Moyu o que vão fazer. O mesmo diz que vai ser complicado, mas é algo completamente possível. Ele imagina que, como são monstros modificados, talvez eles possam dar experiência. A voz do abismo fala: o Deus Bai disse que vocês poderiam vencer se mantivessem unidos. Como há 100, cada um de vocês só precisa enfrentar um deles. Wang, o louco, se borra ao ver o tanto de monstros. O mesmo diz que não dá para vencer, ele nem consegue levantar a espada por causa da aura intimidadora deles. Moio, Gigachad, manda seus esqueletos na frente e vai andando por trás. Xiaxue pergunta onde ele está indo. Moio diz para ela não segui-lo, mas ela não quer saber e vai mesmo assim. E não só ela, mas outros vão juntos. A voz do abismo ri e diz que são suicidas, mas ele é corajoso e fala que até se sente mal por ter que matá-lo. A voz do abismo faz a proposta para ele ir para o abismo e se tornar um subordinado do rei demônio. Moio, zero fodas, olha para cima e pensa que algo por volta de 50 metros é a distância perfeita para o melhor efeito da habilidade de explosão de cadáver. Todos se perguntam por que ele parou. Moio diz, é o bastante, e invoca todos os seus 100 esqueletos. Ao redor, todos se perguntam como é possível invocar tudo isso de esqueletos e como eles são rápidos. Os esqueletos usam golpe de fúria, mas o monstro tancou o ataque. Moio pensa que esses monstros infectados pelo abismo devem possuir uma força ao redor dos 3.000 pontos, e para suportarem tantos ataques, sua constituição deve superar os 3.500. No entanto, quanto maior a constituição, mais efetiva a habilidade de explosão de cadáver. Com a morte de um homem lagarto, Moio recebe 8.000 de experiência. Com isso, Moio usa explosão de cadáver e tudo ao redor é reduzido a cinzas. Todos ao redor se perguntam o que aconteceu, como ele conseguiu limpar todos os monstros. A voz do abismo continua falando que isso é impossível e que vai matá-lo, e manda mais monstros. Moio percebe onde ele estava se escondendo, joga um monstro até a voz do abismo e usa explosão de cadáver,
e logo em seguida usa a chama da alma. O demônio se pergunta: que habilidade é essa? Por que ela consegue queimar minha alma? Que tipo de profissão você possui? Impossível. Tal tipo de profissão não deveria existir nesse mundo. Moio diz: esse é o preço a pagar por invadir o espaço de batalha. Do outro lado, na torre de teste, o velho percebe que o poder de influência do abismo está caindo drasticamente. O deus Bai, furioso, pergunta se todos os candidatos na torre foram mortos. O velho diz que não, e consegue sentir a aura da vida de muitos humanos vivos. A aura da consciência do rei demônio foi bem debilitada e ele foi ferido. Deus Bai diz: o demônio utilizou o poder do abismo para afetar as regras no espaço de batalha. Nem mesmo nós somos capazes de entrar com facilidade. Quem foi capaz de feri-lo? Foram os candidatos que estão apenas no nível 15 e 16. Dentro do campo de batalha, o demônio diz que vai matar Moio e manda todos os monstros irem para cima dele. Moio percebe que sua explosão de cadáver subiu de nível. Com o efeito do talento, o raio da explosão de cadáver aumentou para 20 metros e o dano será de 150% do valor da vida. Após isso, Moio olha com um sorriso para os monstros que estão vindo atrás dele e apenas se vira e usa a explosão de cadáver. Ao redor, todos se perguntam: quem é esse cara? Ele está usando os monstros para subir de nível. Parece que o nome dele é Lin Moio. Ele possui uma profissão nova. Sorte a nossa, estaríamos todos mortos se ele não estivesse aqui com a gente. A voz do abismo puxa todos os monstros de volta, mas Moio diz que não tem para onde fugir. O demônio pergunta se o nome dele é Lin Moio e diz: este rei demônio se lembrará de você. E com isso, Moio usa mais uma explosão de cadáver e acaba com a batalha. Do outro lado, o velho diz que a consciência do abismo foi destruída. O espaço de batalha está voltando ao normal. Deus Bai se pergunta: e quanto aos jovens? O velho diz que nenhum foi ferido. Deus Bai diz que isso tudo estava fora de suas expectativas, mas o que foi que houve no espaço de batalha? Só por precaução, ele manda o velho teleportar todos os jovens e diz que precisam saber o que houve no espaço de batalha. Xia Xue pergunta se Moio está bem. O mesmo diz que as coisas se resolveram. Novamente, Deus Bai aparece e diz: o poder do abismo desapareceu. O espaço de batalha voltou ao normal. Iremos enviá-los de volta para a sala de teste original e os resultados do teste serão anunciados mais tarde. Deus Bai vê nosso Gigachad necromante lutando contra os demônios. Ele diz: esse é o rapaz que possui a tal classe de necromante que eu ouvi falar. Uma profissão que apareceu na cidade de Shihai, na província de Jiangning. Não imaginava que foi ele que se encarregou da situação. Que incrível! E ele não tem medo de matar, e possui uma profissão poderosa. Esse garoto tem condições de se tornar um dos mais fortes existentes. Além de uma profissão poderosa, eu aposto que ele também despertou um talento fora de série. A torre dos testes mostra os resultados. Lin Moyu em primeiro lugar, com pontos totais de 34.605 pontos, e sua avaliação foi fora do comum. O segundo lugar foi de Xia Xue, com 7.600 pontos, avaliação fora do comum. O resto não importa, mas o coitado do Wang Louco ficou com avaliação ruim, e com isso ele não vai ser aceito nem nas top 20 universidades. Ele grita e diz que não aceita isso. Mas o trouxa esqueceu das regras da torre e foi expulso. Após isso, a torre declara que Moio se tornou o número 1 do país no teste de admissão deste ano. Em sua casa, pegando alguns quadros, ele diz: logo estarei na Universidade de Xiajing. Irmã, vovó, eu me tornei o número 1 do país. Mas ele é interrompido pela campainha. Era o velho Lu, e ao lado dele um cara que assusta até o Moio. Com essa aura aterrorizante, fica até difícil de respirar. E para tomar cuidado, ele invoca um esqueleto. Deus Bai elogia sua reação.